Bom, agora eu quero chamar para falar um pouco mais sobre esses impactos da reforma tributária, Gustavo Reis, ex-prefeito de Jaguariúna por 3 mandatos, ex-presidente da Agência Metropolitana de Campinas e vice-presidente da Associação Paulista de Municípios. Por favor. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Cumprimentar o meu presidente, Fred Guidoni, a todos os prefeitos aqui, em nome do prefeito de Barretos, também do ex-prefeito Tibi de Colina, e a todos os vereadores, gestores públicos municipais. Nós vamos falar sobre um outro ângulo, sobre a questão do IBS, do CBS, da reforma fiscal. Nós tivemos aqui a Patrícia fazendo a Priscila fazendo uma apresentação, também o Espada, mas eu queria mostrar um outro ângulo na visão de ex-prefeito, de prefeito, de presidente de uma região importante, que é a região metropolitana de Campinas, e os impactos dos municípios paulistas com esse novo IBS e que isso pode afetar diretamente a todos nós. Então, uma reforma tributária que visa simplificar e coloca um imposto mais justo, sem dúvida alguma, que é utilizado em grande parte dos países, mais de 70 países, que é imposto dual, esse modelo europeu, e que faz a diferenciação em que nós estamos transferindo 5 impostos em apenas 2. Então, nós pegamos o IPI, o PIS e COFINS, que eram 3 impostos, a gente está colocando em apenas um imposto chamado CBS. O que isso interessa para nós, prefeitos? Nada. O que interessa para nós é outro imposto, que você está juntando o ICMS e o ISS, você está criando um imposto chamado IBS. Isso sim vai importar muito para nós nessa simplificação da reforma tributária. Ela tem também um imposto seletivo, apelidado como imposto do pecado, porque ele vai cobrar mais aqueles produtos prejudiciais à saúde, ao meio ambiente também, como o tabaco e bebidas alcoólicas. Então, essa mudança ela vai ser gradual ao longo de uma transição de 7 anos, começando agora em 26 e vai acabar em 33. Então, ela visa reduzir o custo do Brasil e aumentar a competitividade, impulsionar o crescimento econômico. Nós estamos há 30 anos discutindo a questão da reforma tributária, começou em 1993 e foi promulgada em 2023. Antes da reforma, o CBS, como que funcionava? Então, IPI, PIS, COFINS, cada um com a sua própria regra, fórmula de cálculo, tornando o sistema muito complexo e burocrático. Agora, novo regime, só o CBS, regime único, não cumulativo, para todas as empresas com regras mais simples. Isso, de fato, veio a facilitar. Não é compartilhado com os municípios, o IPI, com a sua extinção, não vai ser a mais fonte de recursos para o FPM, que hoje é composto pelo Imposto de Renda e pelo IPI. Agora, esse importa e muito para nós, e aí que eu vou chamar um pouco a atenção de todos vocês. Então, o IBS, que é antes da reforma, o ICMS estadual e ISS municipal. Os 645 municípios paulistas tinham a própria legislação, alíquotas, regras de ISS que geravam uma enorme complexidade e uma guerra fiscal. Vocês se lembram aqui, quem que se lembra aqui antes, que você tinha uma guerra no seu município, que você podia cobrar do ISS 0,5%? Lembra disso, prefeito? Você podia cobrar 0,25%, 0,2%, né? Está aqui o Marquinhos, que foi prefeito de Morungaba. A gente não tinha. Aí o governo federal fez e limitou. Então, o ISS, no mínimo, você tinha que cobrar 2%. Mas, mesmo assim, tinha a guerra fiscal. Então, tinha município que cobrava 5%, outro 2,5%, outro 3%, mas ele colocou como uma alíquota mínima a de 2% e não mais 0%, como poderia ser anteriormente. Com isso, nós fizemos, através dessa mudança, a possibilidade não só do ISS, mas também do bolo. Qual que é o bolo da receita do ICMS? Aí sim que cabe uma reflexão mais aprofundada de todos nós, gestores públicos municipais. Porque no bolo do ICMS, que é composto pelo índice de participação do município, cada prefeito, cada município tem uma parcela da fatia do bolo que é representada por 0 ponto alguma coisa. Nessa fatia desse bolo é que nós vamos estar fazendo
essa reflexão desse IBS que é compartilhado com os municípios. Então, o IBS, que era composto pela alíquota estadual e alíquota municipal, diferentemente do modelo anterior, onde cada município criava a sua própria regra, o novo sistema vai ter uma dinâmica específica. Então, vai ter a autonomia dos 645 municípios para definir a sua própria alíquota e, em função disso, nós vamos ter a alíquota de referência que vai servir como guia para manter esse imposto. Então, a flexibilidade para que a alíquota acima ou abaixo igual de referência de acordo com seus próprios objetivos. Então, em resumo, a reforma mantém a autonomia dos municípios na gestão da receita dentro do sistema tributário unificado com as regras mais claras para evitar a guerra fiscal e a complexidade do passado. Então, com o IBS, ele transfere para os municípios 25% de toda a arrecadação feita com ICMS e ela é baseada no índice do IPM, que é calculado com base em diversos critérios. Aqui que está o pulo do gato, e aí eu vou explicar para que vocês possam compreender com mais visão. Então, como que era o VAF, o valor adicionado fiscal, que é o critério mais relevante na formação e na composição do imposto do ICMS. Então, imagine você um imposto 100% de ICMS. Imagina um imposto de 100% de ICMS. Como que era formado o imposto do ICMS? 74% do valor adicionado fiscal. O que é VAF? Valor adicionado fiscal é tudo que é produzido no seu município. Então, imagina um imposto de 0 a 100%. 74% dele é composto por todas as riquezas que são geradas no seu município. Ou seja, você criou leis para atrair empresas para a sua cidade. Você criou benefícios para gerar e atrair as empresas para o seu município. E 74% disso representava o recurso da sua fatia do bolo tributário. Na sua fatia daquele bolo lá, 74% era do VAF. Aí você tinha outras coisas que representavam para você fechar os 100%. Quanto que era a população? População 3%. Então veja a complicação que isso vai causar. Então o VAF, valor adicionado fiscal, que estava na Constituição, que é a principal ferramenta usada há décadas para poder dividir a cota-parte do ICMS, ele reflete o movimento econômico da sua cidade. Tudo que você, prefeito, prefeita, secretário fez para atrair empresas para o seu município é o valor adicionado fiscal. Então, em resumo, quanto maior o VAF de uma cidade, maior é a fatia de arrecadação do ICMS do Estado. Isso incentiva municípios a atraírem empresas e fiscalizarem a emissão de notas fiscais, pois o desenvolvimento econômico se traduz em mais receita. Então, o que isso vai alterar com a nova lei? A proposta originária sobre essa distribuição vai ser não mais agora onde o produto é produzido, e sim onde ele é consumido. Então, essa mudança gerou uma grande preocupação entre os municípios, especialmente aqueles que são produtores, mas com pouca população. E olha isso aqui. Isso aqui é o mais importante. Ó. Então, antes da reforma tributária, no bolo da divisão do seu município, você tinha na composição de 100% do índice de participação do município, que é a fatia do seu bolo de ICMS, 74% era o valor adicionado fiscal. Volto a repetir, o que é valor adicionado fiscal? São as empresas que estão nos seus municípios. Como o Dib falou aqui, ó, eu dei terreno para vir a Cutralha, eu dei incentivo, eu fiz lei. Lá em Colina, ele fez tudo isso para atrair as empresas. Então, o Dib, lá como prefeito, trouxe várias empresas para Colina. Então, ele tem, ou até então, até o ano passado, tinha um valor adicional fiscal forte no município dele. 10% para educação, 5% da receita própria, 3% população, 3% área cultivada, 2 índice fixo, 1 vegetação nativa, 1 área indígena protegida, 0,5% resíduos sólidos e 0,5% áreas inundadas. Tudo isso daqui compunha os 100% do ICMS e da sua cota-parte que o seu município recebia. Olha, presta atenção
nessa mudança que eu vou apresentar no próximo slide. Essa mudança vai impactar diretamente a vida da sua cidade, e não adianta dizer, mas isso daqui não vai acontecer comigo, porque eu estou como prefeito. Quem ama a sua cidade tem que se preocupar sim, mesmo embora essa mudança vá acontecer gradualmente, mas tem que se preocupar sim. Ó, quanto que era a população? Não era 3? Foi para 80. Cadê o VAF aqui? Quer dizer, mais uma vez estão tirando receita dos municípios e isso ninguém fala. Cadê o VAF aqui, ó? Ó, você pegou tudo que é riqueza do seu município, que é produzido, que é feito. Quanto que isso vale agora? Não vale mais nada. Zero. Zero. E a população, que era de 3%, foi para 80%. Como é que você pode colocar um critério de distribuição do imposto sendo a população? Em virtude de que a grande maioria dos municípios paulistas é abaixo de 100 mil habitantes. Levanta a mão aqui, quem mora em município acima de 100 mil habitantes? Uma, duas. Quem mora em município aqui abaixo de 100 mil habitantes? É a grande maioria. E qual o peso que ele está colocando? Olha o erro dessa reforma tributária. Essa reforma vai gerar muitos problemas de arrecadação para os prefeitos e para os municípios. Porque ele está colocando como peso principal de 80% da população, e tudo que você produz na tua cidade não vale mais nada. Não adiantou nada lá o DIB, o Marquinhos de Morongaba, os prefeitos criarem leis para poder atrair empresas, vale mais nada, isso rasga, joga fora. Então todo o esforço que você criou através da sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tem peso mais nenhum. Então é um grande equívoco que foi feito, e eu falei com o senador Eduardo Braga em Brasília, lutei para que a gente tivesse o que? Um equilíbrio. Qual que era o equilíbrio? O equilíbrio era aqui, ó. Não precisava ser 80% da população. Se você colocasse 40% para o VAF, você equilibra. Você coloca um pouco do peso da população, mas embora você tivesse subido de 3 para 40, estava ok. Mas você deixa um legado daquilo que foi construído ao longo de décadas por bons prefeitos, por os bons gestores que fizeram a lição de casa para atrair as empresas e as riquezas dos municípios num estado pujante como é o estado de São Paulo. E isso não foi levado em conta. Simplesmente o legislador, os deputados chegaram lá, sem muitas vezes conhecer talvez a realidade, creio eu, e colocaram 80% do peso da população. Então o que vale? Não vale você trair a Cutrale, trair a Motorola, trazer indústrias. O que vale é o quê? Trazer população? Então vem morar gente na minha cidade. Vamos botar gente na minha cidade. Então, é importante que o prefeito tenha consciência. Vai ter que ter um planejamento de reduzir o seu custo fixo, porque vai comprometer a tua folha de pagamento no teu limite prudencial, que o Tribunal de Contas estabelece em 54%, porque se você perder receita, e quase 70% dos municípios, 63% dos municípios vão perder receita nesse novo modelo, porque o peso é a população e a maioria dos municípios são municípios pequenos e vão perder receita. Então, o prefeito vai ter que fazer um planejamento para que ele vá enfrentar isso sem perder qualidade de vida no seu município. Novo critério inverte a lógica de partilha. O pêndulo do VAF vai de 74 para 0 e a população vai de 3 a 80%, anulando o critério da movimentação econômica dos municípios produtores e contemplando somente a população. O que vale não é mais a atividade econômica, o que vale é não qualidade, mas sim o número de gente que mora na tua cidade. Então, o que é um grande erro, um grande equívoco, e por isso que eu faço esse alerta nessa visão minha de prefeito que fui. Então, a perda gradativa ao longo dos 5 anos do VAF, sendo substituído pela população. Então, em 29, a gente já perde 20% do VAF, em 30 a gente perde mais 20%, depois em 31 mais 20, em 32 mais 20 e em 33
a gente acaba perdendo 100% do VAF. Ah, mas não vem mais atingir como prefeito, isso daí. Isso passa rapidinho. E aí a sua cidade vai ter o comprometimento com a folha de pagamento, vai ter o comprometimento com os serviços, vai ter o comprometimento com a qualidade de vida do cidadão. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que trazer o consumo para cá, então eu tenho que trazer mais turismo, porque o que vai valer é o consumo na tua cidade. É o consumo que vai valer na tua arrecadação. Na sua principal receita, que era essa partilha do bolo tributário do ICMS, formado pelo IPM, que dentro do IPM você tinha ali 74%, que era do valor adicionado fiscal. Então, essa é uma simulação aí de todos os municípios. Nós fizemos também um estudo de cada município, e eu me coloco à disposição também para a gente poder avaliar se o seu município vai ganhar ou se o seu município vai perder. Agora, 405 municípios do estado de São Paulo vão perder, 405 municípios vão perder, então, e 240 municípios vão ganhar. Então, a grande parte, 63%, vai perder a arrecadação em relação a essa mudança que, evidentemente, tem suas vantagens, que você evita a guerra fiscal entre os estados, isso é favorável, a gente perde muita indústria para a Extrema, em Minas Gerais, a gente perde muita indústria para a Bahia, perdemos para a Zona Franca de Manaus, e vamos continuar, porque a Zona Franca de Manaus continua tendo os benefícios, mas pelo menos a gente tem a possibilidade de trazer empresas. Mas de que vale trazer as empresas se eu não vou ter vantagem nenhuma? Por que eu vou pegar a empresa de Extrema se eu não vou ter vantagem nenhuma? Então, também não sei qual que é a vantagem, mas de qualquer forma, você tem ali uma nova modalidade em relação a isso. Bom, queria agradecer a todos vocês, deixar aí o meu telefone celular, o meu Instagram, mas se eventualmente vocês quiserem ter um estudo mais elaborado em relação ao seu município, por favor, faço questão de poder ajudar. O Nilson Freitas, um consultor, me ajudou nesse estudo e eu posso passar isso para vocês, para que vocês possam ter essa noção e essa compreensão do quanto é importante ter o planejamento. Porque na vida são sempre 3 etapas. É sempre um diagnóstico, é sempre um planejamento e uma ação. Só que o diagnóstico que você assumiu como prefeito, como secretário, como gestor público, foi mudado durante o jogo. A regra do jogo foi mudada enquanto o jogo estava ocorrendo. Então, se você não fizer um novo diagnóstico, um novo planejamento, você vai comprometer a tua ação no final. E é por isso que é fundamental que esse evento da PM esteja preparando os gestores, qualificando os gestores para ter essa atenção para a cidade que você ama, para a cidade que você vive, para a cidade que você mora. Portanto, muito obrigado, uma ótima tarde para vocês. Obrigada, Gustavo. A gente falou bastante de reforma tributária, hein? E vamos falar muito ainda.